E aí pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. E hoje eu quero trazer para vocês uma review de mais um jogão dele, Brass Birmingham. Esse jogo que está voltando ao Brasil agora é pela Conclave. Em Brass Birmingham, nós assumimos o papel de empreendedores, crescendo o nosso império, construindo canais e ferrovias, construindo também indústrias, seja de algodão, sejam olarias, cervejarias, buscando criar o maior império entre esses empreendedores durante a era da Revolução Industrial. Quem for o empreendedor mais bem-sucedido, acumulando mais pontos de vitória e renda, será o vencedor. Venha comigo acompanhar mais essa review. Começando pela arte e pelo tema, o jogo se passa, como eu falei, na Revolução Industrial no período de 1770 a 1870, dividido entre duas eras, as eras dos canais e as eras das ferrovias, que majoritariamente você começa colocando barquinhos aqui para fazer as conexões, e na segunda era você coloca trens. Então, o tabuleiro em si, ele é belíssimo, ele tem essa aparência que é quase de vapor, de sujeira, de fumaça, que você olha, que não é uma coisa assim muito clean, você vê que tem muitas informações. O mesmo segue aqui no tabuleiro de jogador individual, onde você tem à sua disposição aqui todas as indústrias. Você tem também as informações dos custos e benefícios que você colhe ao criar ao construir aquela edificação. Aqui nós temos também as figuras históricas e a trilha de ponto de vitória, de renda. Nós também podemos olhar aqui que as cartas têm uma arte bem bacana, que segue esse padrão da Revolução Industrial. É uma arte bem bacana, bem bonita. E no geral, esse jogo e o tema faz você ter uma experiência um tanto imersiva, bem bacana. Passando aqui para o manual e o tempo de explicação, esse é um manual, ele não é muito grande com relação ao número de páginas, ele tem acho que em média 11 páginas, e fora que duas dessas páginas é só explicação dos personagens, dando um pouquinho de background, o que é interessante para você ficar mais imerso no seu personagem. Tem aqui uma área de preparação, de como você prepara esse tabuleiro, onde você faz o setup tanto aqui do tabuleiro principal quanto do tabuleiro de jogador. Então essa parte aqui ajuda a gente a fazer o setup de uma maneira bem simples. E ele é rico em informações também, vem tudo bem detalhadinho, explicando como é que funcionam as rodadas, tem ícones, você acha muito simples porque eles identificam aqui por letras, e aí essas letras estão aqui no mapa em si do tabuleiro, então você consegue identificar como arrumar cada coisa, consegue identificar o efeito de cada ação. Então ele é muito bacana, muito simples. O tempo de explicação dele eu vou dizer que fica entre 10 e 20 minutos, porque apesar de ser muito bem detalhado e muito bem explicado, é muita informação. Ele não é um jogo que eu poderia dizer muito difícil, mas para quem está acostumado com jogos mais leves, ele tem uma camada de estratégia um pouco maior, e fica entre 10 e 20 minutos porque as pessoas podem ter algumas dúvidas e começam a perguntar, e aquilo pode se estender um pouco até que você consiga sanar tudo e consiga começar o jogo de fato. E mesmo assim ainda podem acontecer erros pelo excesso de informações que vem aqui no tabuleiro. Então nas primeiras partidas é muito comum você cometer algum erro ou outro, e aí que você só vai perceber quando você revisitar esse manual, e vai perceber que na primeira partida ou na segunda partida você utilizou uma regra de uma forma errada. Apesar da beleza do jogo e do tema em si, os componentes não tem nada de extraordinário, eles são componentes bem simples. Aqui nós temos as moedas de papelão, né, o cardboard,
nós temos os marcadores de madeira tradicionais, aqui a gente também tem os trenzinhos e os barcos, que de um lado é o barco, do outro lado é o trem. Deixa eu chegar aqui mais próximo para vocês verem. Então, vocês encontram até em algumas empresas que fazem impressão 3D para jogos de tabuleiro o upgrade dessas peças, mas eu não sei se é melhorar tanto essa experiência, talvez pelo excesso de informações que já existe aqui no tabuleiro. Se você traz as peças em 3D, talvez fique mais excesso de informação e dificulte mais, ainda mais quando você pegar aqui as indústrias e adicionar ao tabuleiro. Aqui os marcadores de carvão e de ferro também são quadradinhos, cubinhos de madeira, bem simples. O ponto alto dos componentes para mim são os barris. Apesar de não ser muito detalhados, mas é uma boa adição, dá uma volumetria bacana e é interessante. Como vocês podem ver aqui nessa trilha aqui embaixo, esse é um jogo de 2 a 4 jogadores. Um tempo médio de jogo, se você tem uma mesa completa, entre 1h30 e 2 horas, o que é um tempo bem aceitável para esse jogo, para esse tipo de nível de estratégia, esse nível de complexidade. E na minha opinião, esse é um jogo que ele deve ser jogado com no mínimo 3 jogadores e preferencialmente com mesa cheia para 4. Esse é um jogo que, se você tem apenas 2 pessoas, ele não é tão divertido. Eu acho que ele fica um pouco limitado, até porque ele limita o próprio tabuleiro. Aqui, se você observar, nós temos essas áreas em amarelo, essas áreas em vermelho e roxo. Nós temos as áreas em azul. Deixa eu aproximar aqui para vocês, aqui a área em azul. E nós temos a área em verde. Então, essa área em azul, que fica mais acima, numa partida para 3 jogadores e 4 jogadores, a área azul e a verde ela não estão disponíveis. E numa partida entre 1 e 2, essas áreas não estão disponíveis. Numa partida de 1, 2 e 3, essa área verde não está disponível. Então ele limita o tabuleiro, limita um pouquinho o acesso do que você pode fazer e acaba que não é tão divertido quanto deveria. Qual o melhor desse jogo? Eu acho que o mais divertido desse jogo, que é melhor para mim desse jogo, é o tema. Isso de você assumir o papel de empreendedores, você podendo construir sua rede, ter conexões, criando essas novas indústrias para você expandir o seu império. E também uma das coisas mais legais que para mim existe nesse jogo é que à medida que você vai gastando as moedas, você vai gastando o seu dinheiro, você vai colocando aqui ao lado do seu personagem e no final daquela rodada, quem gastou menos, no caso, por exemplo, se eu tenho esse personagem 12 e esse personagem gastou 15, eles vão inverter a posição. Então quem gastou menos vai ser o primeiro na próxima rodada e quem gastou mais fica para último. E isso é interessante porque você tem que dosar aquela estratégia entre se você vai querer fazer aquela ação de gastar mais para colher mais pontos ali, talvez cair mais naquela trilha e depois não ser tão beneficiado, porque você sabe que seu oponente vai fazer algum movimento que talvez lhe prejudique. Mas isso é bem interessante, acrescenta uma camada a mais de estratégia e para mim isso é o melhor do jogo. O pior para mim no jogo começa para fazer o setup. O setup para fazer desse tabuleiro individual é um pouco chatinho. São muitas peças que ficam aqui. Não é que seja demorado, mas é chatinho para você identificar tudo. Além disso, essas peças elas ficam um pouco soltas. Então qualquer bagunçada aqui que você faça na mesa, qualquer balançada que você faz, isso aqui sai de lugar e não é legal. Eu acho que eles poderiam ter feito um tabuleiro de dupla camada, não sei, arranjando alguma outra solução que talvez funcionasse melhor. Além disso, o mesmo acontece aqui no tabuleiro principal. Nessa trilha de pontos de vitória e rendas, é comum às vezes você pegar a peça que é do ponto de vitória e descer a renda, acaba acontecendo uma confusão. E também a mesma coisa acontece aqui com o carvão e o metal, que são esses cubinhos aqui que facilmente poderiam ser resolvidos com um tabuleiro de dupla camada, porque também se você balança aqui qualquer coisa ele sai do lugar, fica solto, não é legal, fica meio bagunçado o tabuleiro.
mas não é que prejudique a jogabilidade em si, mas seriam pontos que poderiam melhorar ainda mais a experiência do jogo. Então, para quem é o Bryce Birmingham? O Bryce, apesar de ser um jogo um pouco mais pesado, eu não classificaria como um jogo de peso muito alto. Se você pegar ali a escala do BGG, eu não colocaria entre o 4 e o 5. Eu colocaria entre o 3 e o 4, mais próximo ao 3. E que não é tão difícil de ensinar, mas o grande problema dele seria o excesso de informações que você encontra aqui no tabuleiro de jogador, no tabuleiro individual, no tabuleiro principal, o excesso de informações que você tem no manual em si, que pode passar alguma coisa despercebida e que isso pode incomodar principalmente jogadores que estão mais acostumados com jogos mais leves, os jogadores que gostam de party games. Então, não vai ser para todos os gostos, não é todo jogador que vai gostar, mas aquele jogador que gosta de um jogo mais pesado, com certeza vai se identificar com o Bryce. Mas nem todo jogador de party game vai gostar desse jogo. Mas ele é um jogo, uma boa adição a qualquer coleção, se você gosta de algo mais estratégico e com um tema bacana. Vamos passar para a nota, mais uma vez vale lembrar que eu coloco na escala BGG, considero rejogabilidade, o tema, tempo de jogo, tempo de explicação, setup, uma série de coisas, todos esses fatores eu levo em consideração para dar minha nota. E pode ser um pouco polêmica, ainda mais pela popularidade desse jogo, que é o número 3 no BG, mas o Bryce leva uma nota 8. Ele leva uma nota 8, mas ele é um jogo excelente, que, mais uma vez, na escala BG, ele é um jogo excelente, que você adora jogar e recomendaria, e de fato eu recomendo esse jogo. Mas ele tem problemas que eu acho que faz essa nota cair, como o excesso de informações, essas peças que ficam soltas no tabuleiro, tanto do jogador quanto no tabuleiro principal. Ele não é um jogo para todos os grupos, e também o tempo de setup para você fazer, principalmente no tabuleiro individual. Mas ele é um jogo extremamente divertido e que você consegue se engajar na experiência e de fato eu recomendaria. Então, se vocês gostaram desse review, deixe seu like, se inscreva no canal, também deixe aqui sua recomendação de qual jogo você gostaria de ver num próximo review. Um abraço e até o próximo vídeo do Board of View.